Bom, mas Santo Antônio, aliás, para vergonha, pelo menos para mim, uma vergonha pessoal, Santo Antônio morreu com 36 anos. E era o homem que mais conhecia a Escritura na sua época, que a citava de memória, citava passagens da Escritura que ninguém se lembrava. Ele uma vez falou diante de um Papa, e o Papa disse que ele era a arca do Testamento, porque ele de tal maneira... esse homem tinha 36 anos quando morreu. Ele foi professor das grandes universidades, ele converteu, ele ressuscitou até morto, ele lutou contra os hereges, ele fazia desafios públicos com os hereges. Bom, esse homem, por que é que ele tinha tudo isso? Porque ele tinha uma noção do mal, não é? E eu até falei do famoso milagre dos peixes, né? Que todo mundo acha que o Santo Antônio, um santo meio ecológico, de repente foi para o riozinho assim, olha, mas que os peixinhos, vocês não querem vir aqui e tal. Não foi nada disso. É porque ele não conseguia convencer os hereges, e ele não conseguia vencê-los, não conseguia convencê-los. Estava numa cidade que era litorânea, então ele vai até a desembocadura do rio no mar e convoca os peixes. Agora imaginem o que seria a frustração de Santo Antônio se ele convocasse os peixes e eles não viessem. Eles diziam, mas esse é um louco. É um louco. Mas não, ele convoca os peixes e os peixes aparecem. E há uma coisa muito interessante na descrição do milagre, porque ele vai fazer um sermão teológico para os peixes, contrarrestando os erros dos hereges. E a uma certa altura ele vai dizer, vós sois abençoados por Deus porque vós ouvis as palavras de Deus. E esses hereges não ouvem. E até que os hereges começam a se mover e há uma espécie de comoção e ele consegue converter os hereges. Então aí ele diz para os peixes, estáis dispensados. Então os peixes vão embora. Quer dizer, isso é uma coisa prodigiosa. Mas por quê? Porque ele tinha noção que ele tinha que combater o mal de gente que estava destruindo a civilização, que eram os cátaros e eram... Bom, mas há uma coisa muito interessante, é que, e eu já vou entrar nessa parte aqui, os peixes do milagre de Santo Antônio ficam ordenados por tamanhos. Os pequenos na frente, os médios mais atrás e os grandes no fundo. Ora, isso... Por quê? Por que os peixes ficaram assim? O que é que Deus, que fez aquele milagre, queria mostrar com os peixes assim? Que há uma ordem no universo, que há uma ordem hierárquica no universo. Até nos peixes. Aliás, Santo Antônio lembra uma coisa muito interessante, que eles foram os únicos animais que não sofreram com o dilúvio. Não precisaram ir para dentro da arca, porque eles já estavam na água, né? Eles já estavam na água, eles podiam continuar a usufruir das suas liberdades, etc., porque eles não precisaram disso. Bom, mas vejam, e eu aqui entro no que é essa nova ordem que eu chamaria nova desordem mundial quer, que é a desordem do universo. São Tomás, ele diz uma coisa que é muito diferente do que dizem muita gente moderna. Ele diz o seguinte, quando um homem contempla a criação, ele tem ideia do quê? De uma ordem. E não de um caos. Ele tem a ideia de seres hierarquizados. Ele tem até a ideia, por exemplo, entre os peixes, de uma certa ordem. Aos pequenos, aos grandes, aos médios, mas também aos que são comestíveis, outros não são. Portanto, mesmo dentro daquele mundo dos peixes, há uma hierarquia. E tudo isso fala de um Deus criador, mas de um Deus criador que desde a sua infinitude até as criaturas mais ínfimas, ele quis fazer uma ordem hierárquica e distinta. Ora, nós temos uma ordem hierárquica e distinta e mais, uma ordem que o homem que tem uma alma pode contemplar e pode ver, apreciar a Deus naquela obra criadora.